o fruto da paciência. A longanimidade que está na lista dos frutos do Espírito Santo, quando fala longânimo, é um ânimo longo. A pessoa fica animada há muito tempo. A pessoa que ela não é longânima, ela tem um ânimo curto. Agora ela está animada, amanhã cedo ela já está desanimada. Agora ela está alegre, daqui a pouquinho ela não está mais. Ou seja, ela não tem perseverança, ela não tem paciência. Por isso o fruto do Espírito, ser longânimo, ser paciente, saber esperar, é um dom do Espírito Santo. É uma coisa que só Deus pode nos dar. Só Deus pode nos ensinar a ter longanimidade, a saber esperar e não esperar sofrendo. Essa semana eu fui no dentista e cheguei lá já falando assim, olha, tem 2 anos que eu estou com essa aparelho na minha boca. Fez já 15. E eu não aguento mais. E aí quando eu cheguei lá e sentei na cadeira, a mulher me recebeu, boa tarde, eu já respondi, ó, tem 2 anos, fez domingo, que eu estou com essa aparelho na boca. Ela falou assim, calma, eu vou te mostrar o que tem no seu dente. Você quer que tira? Eu tiro o seu aparelho. Tiro agora. Mas seus dentes vão entortar. Eles vão ficar bambos. Eles vão voltar tudo do jeito que era. Aí eu pensei assim, não, desculpa que eu não te dei nem boa tarde. De tão ansioso que eu estava contando o tempo quando eu coloquei em outra cidade, outro dentista, falou assim, mais ou menos 2 anos. E aí no mais ou menos, eu lembrei só do menos, né? Esqueci do mais. Ela falou, só está quase acabando. Se tirar agora, seus dentes vão entortar. Tenho certeza que você não quer isso. Então a impaciência, ela atrapalha a nossa vida. Olha o que diz o Salmo 37, versículo 8. Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal. Olha que conselho sábio, maduro. Deixa a ira, está com raiva, está com fúria, está nervoso, deixa isso para lá. Quantas situações nós temos que você pode deixar ela quieta ali, daqui a pouquinho você volta, já resolveu, e você fica ali em cima, com raiva, fica triste, amargurado, isso faz mal para você. E fala que não te impacientes, porque isso acaba mal. Foi o exemplo que eu dei da minha impaciência com o meu dente. E é interessante quando você vai no hospital fazer visita, você chega lá e tem vezes que eu brinco com a pessoa, lê o nome que está escrito ali, em cima na parede, perto da cama. Aí a pessoa, meu nome, não. Está escrito assim, paciente fulano de tal. Quando você chega no hospital, seu nome ganha na frente a palavra paciente. Significa o quê? Você tem que ter paciência. Ali não é você que vai dizer que hora que faz, que deixa de fazer, o que vai acontecer. Por isso eu acho que na porta do hospital tinha que estar escrito assim, escola de humildade. Que a gente entra lá, a gente tem que aprender a ser humilde, deixar as pessoas tocar na gente, cuidar, ajudar, que se você não for humilde ali, você sofre. Eu já passei por isso. Já foi preciso de acontecer. E a gente tem que aprender a ser paciente. Então na nossa vida cristã, muitas vezes nós nos convertemos, viemos para a igreja, mas quando somos lapidados, o nosso temperamento, muitas vezes nós continuamos daquele mesmo jeito antigo. Você parou de beber, parou de jogar, parou de mentir, mas continua nervosinho, nervosinha. Continua brigando. Então, no nosso caráter cristão, nós paramos de fazer o erro. Mas e o sentir? Será que nós ainda não sentimos a mesma raiva de antes? A mesma pressa de antes? Será que o nosso temperamento também não tem que ser transformado, queridos? O que vocês acham? Tem que ser moldado. O fruto do Espírito, ele molda o nosso temperamento, o nosso jeito de ser. E aí a paciência é uma grande lição. Porque a longanimidade é uma das características de Deus. Deus, ele é eterno. E ele sendo eterno, ele não precisa ter pressa, porque ele é dono do tempo. E quando você recebe a vida eterna em Cristo Jesus, passa a crer em Cristo,
Você também não precisa mais ter aquela pressa toda, porque Deus vai te dar a eternidade. Ele vai te abençoar. Você sabe que a sua vida está nas mãos de Deus. Ou seja, Ele vai te abençoar. Amém? Então eu quero falar duas coisas. Primeiro, como controlar a impaciência. Vou considerar que cada um de nós aqui somos impacientes. Somos pessoas que têm impaciência. Então, como controlar a impaciência? Como que eu faço para controlar ela? Depois que terminar essa parte, eu vou falar sobre a gente aprender a ser paciente. Mas vamos ver agora primeiro. Suponhamos que você é uma pessoa impaciente. Eu já falei que eu sou. Eu fico ansioso. E a ansiedade tem dois lados, gente. Existe a ansiedade da coisa ruim, que você fica tentando esquecer daquilo. E tem a ansiedade da coisa boa. Ah, que o mês que vem eu vou fazer uma viagem, um passeio, e aí eu vou ficar ansioso. Todas as duas fazem mal para nós. Nós temos que aprender a ter paciência. Esperar no Senhor. Controlando a ansiedade. Letra A. Primeiro, evite confusão. Olha o que diz 2 Timóteo 2, versículo 24. 2 Timóteo 2, 24, a palavra fala assim: ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente. O que é isso? Diz que o homem e a mulher de Deus, depois que ele se torna cristão, ele não pode mais ficar no meio de confusão, coisas que tiram sua paciência, brigas, discussões. Evitar isso, que isso não vai acrescentar a você, vai fazer você ficar nervoso, nervosa. Então, se você puder evitar, você evita. Algo que tira você do sério. A Bíblia diz no Salmo 1, que o servo do Senhor não se detém no caminho dos pecadores, você não para. E também não senta na roda dos escarnecedores. O que é escarnecedor? É a pessoa que está na carne. Então, quando você está na carne, aliás, as pessoas estão na carne, elas estão escarnecendo, aí é até crente, tá, gente? Está na carne, não senta naquela roda. Roda de escarnecedor não é só rodinha de bebida, não. É onde a pessoa está na carne. Então, se aquilo ali vai dar confusão, conversinha fiada, quer ver como é que desmancha uma rodinha dessa? Fala, gente, vamos orar agora. Ah, eu estou com pressa, eu tenho que ir embora, eu tenho compromisso. Porque para conversar o povo demora horas. Então tem algo que nós temos que fazer na nossa vida, que é evitar confusão. Você sabe que tem alguém, tem um assunto, que aquilo te irrita, evita aquilo, porque você tem que controlar a sua impaciência, dominar ela. E se você estiver se expondo demais, entrando no meio de muito assunto, que também não é da nossa vida, às vezes a gente entra num assunto que nem é da nossa conta. E quando você vai ver, você está na confusão de um problema que não era seu, era de outra pessoa. Aí você está no meio. Então evita. Deixa. Está tendo uma confusão ali, ó, passa para cá. Você não vai poder ajudar? Aliás, você pode, apenas orando. Para controlar a impaciência, é importante nós falar assim, olha, eu agora sou cristão, eu não quero entrar em confusão. Eu sempre falo para pregadores, pessoas que têm cargo na igreja, liderança, olha, você quer ser um líder? Sai do meio de confusão. Porque isso tudo vem só para desgastar a sua unção, queimar seu filme, te prejudicar, atrapalhar a sua vida. Então, sair do meio de confusões. Letra B, buscar sabedoria. Olha o que diz Provérbios 14, versículo 29. Provérbios, capítulo 14, versículo 29. A palavra de Deus diz assim: o longânimo é grande em entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta loucura. A pessoa que ela é paciente, ela consegue entender. Por quê? Tem situações que você tem que esperar para você entender.
Ela. Não é de uma hora para outra que o problema vai se revelar. Quem é paciente, espera. Tem hora que alguém chega e fala só, cuidado com fulano de tal. O cristão não pode cair nessa. Porque pela ética, o cristão, quando alguém fala mal do outro, ele deve ter o dever da dúvida. Você não vai acreditar na primeira conversa. Espera. Se aquela pessoa for errada mesmo, ela mesma vai se revelar. Busque sabedoria como? Se aconselhe com pessoas de Deus. Muitas vezes a mulher vai se aconselhar com uma pessoa que não é de Deus, fala do marido, e a pessoa fala, se eu fosse você, cuidado com isso. Se eu fosse você, eu fazia isso, aquilo, provocando, colocando lenha na fogueira. Cuidado. O homem vai falar da mulher, conta para um cara que não é de Deus, não é temente a Deus. Se eu fosse você, eu metia chifre nela. O cara fala assim. Amava outra. Olha se isso é sabedoria, não é? Então o cristão, para ser paciente, tem que buscar sabedoria. Sabedoria em Deus, não a sabedoria deste mundo. Sabedoria de Deus, para você controlar a impaciência. Letra C, suportando as diferenças. O que é isso? Uma outra coisa para você controlar a sua ansiedade. Aprender a suportar diferenças. Efésios 4, versículo 2, que diz assim, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, que é paciência, suportando-vos uns aos outros em amor. O que é isso, gente? Suportar as diferenças. Se eu já sei que fulano gosta de azul e eu gosto de verde, precisa nós brigar? Não, gente, deixa ele com a opinião dele e eu fico com a minha opinião. Se eu já sei que o meu sogro não gosta que fala um assunto, precisa de eu falar? Não vou falar. Se eu já sei que tem a pessoa que ele é apressadinho, o outro talvez é molengo demais, nós, para poder viver junto, você tem que aprender. Com quem é apressado, você tenta apertar o passo. Com quem é mole, você tem um pouquinho de paciência. O que é suportar as diferenças? Está vendo isso aqui, ó? Isso aqui é o quê? O suporte. Suportar. Ó. O suporte. Às vezes a pessoa que perturba a gente, ela é uma pessoa sem suporte. Muitas vezes eu vejo casos de famílias que são desestruturadas, mulheres, rapazes, moças, crianças, que não têm um suporte para segurar em pé. E esse tipo de pessoa que passa por isso, aliás, são pessoas às vezes impacientes e que faz a gente ficar impaciente. Você fica perto dele, você fica nervoso também. Ele te provoca, porque aquela pessoa não tem uma estrutura, talvez não tenha um suporte. Como é que nós vamos fazer? Você vai ser o suporte. Lembra que eu falei que os frutos, amor, alegria e paz, é Deus que dá? E que nós temos que ter primeiro com Deus para depois ter com os outros? Primeiro você vai ter que ter o amor de Deus para depois amar os outros e amar a si mesmo. Primeiro você vai ter que ter a alegria de Deus para depois ter qualquer alegria aqui nessa terra, que ela é toda passageira, mas a alegria de Deus é eterna. Primeiro você tem que ter a paz de Deus para depois ter paz com as pessoas. Agora, o fruto da longanimidade, da paciência, da benignidade, da bondade, é as outras pessoas que ensinam a gente. Então Deus, Ele vai colocar no seu caminho uma pessoa para te ensinar a ser paciente, a ensinar a ter paciência, ensinar a esperar. Como? Suportando a diferença. Se você chega no emprego, você vai ter que suportar o seu patrão, o jeito dele ser. Chegar de manhã, epa, hoje ele está nervoso, hoje ele está triste, e você vai ter que aprender a suportar isso. É algo que nós temos que aprender. Depois, para controlar a impaciência, maior remédio, oração. Oração é o remédio para suportar a impaciência. Filipenses
capítulo 4, versículo 6. Filipenses 4, 6. Onde a palavra diz assim, sobre a oração e a ansiedade, né? O remédio para a ansiedade é a oração. Filipenses 4, 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. O que é isso? Está nervoso? Está impaciente? Está custando chegar o momento? O que você vai fazer? Orar. A oração, ela molda o nosso caráter. Porque se você vai orar, e você tem um problema, e você não pode resolver, talvez alguém que está longe, você não pode ir lá, e aí você fica impaciente, você fica preocupado. O que você faz? Você ora, coloca nas mãos do Senhor, e descansa. Então a oração é o maior controle para a impaciência. Então eu falei aí 4 coisas para gerar em nós uma cura da impaciência. Primeiro, evitar a confusão. Está tendo alguma coisa que te irrita? Evita aquilo. Segundo, busca sabedoria. Busque de Deus sabedoria, para Ele te ajudar, você ser sábio, conversar com pessoas equilibradas, sabedoria da palavra, pessoas experientes, cuidado com quem que você pega conselho, suporte as diferenças, ou seja, se eu sei que alguém é de uma forma ou de outra, deixa, cada um tem o seu jeito, e ora. Na última eleição que teve, eu estava tão nervoso com o assunto de política, que eu viajei para o Paraguai, e falei assim, vou ficar aqui uns tempos para poder esquecer essa campanha política. Aliás, a última não, a penúltima eleição. Tá? Tão nervoso que eu fiquei. Depois eu parei, voltei para o Brasil, estava tudo do mesmo jeito. Eu falei assim, mas que bobeira minha. Eu ficar nervoso com isso aí. Não vai mudar nada. Eu tenho que ter calma, tenho que ter sabedoria. Eu tenho que orar pela minha nação, abençoar quem for eleito. Falei assim, perdi meu tempo discutindo. E aí nunca mais eu fiz isso. Porque a impaciência, ela corrói a nossa vida. Quando você está impaciente, você sente mal. Até o que você come com impaciência faz mal, sabia? Que você não come direito. Então nós precisamos do fruto da paciência. Então agora vamos falar sobre aprender a ser paciente. Primeiro eu tentei controlar minha impaciência, me dominar, evitando a confusão, buscando sabedoria, né, bons conselhos, né, e orando ao Senhor. Agora eu quero aprender a ser uma pessoa paciente, quero mudar, eu quero ser uma pessoa diferente, uma pessoa que sabe esperar, que aguenta. O maior remédio para ser uma pessoa paciente, sabe qual que é? O amor. 1 Coríntios 13, versículo 4. 1 Coríntios 13, versículo 4. Diz assim: o amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece. O amor é paciente. O verdadeiro amor espera. Se você ama, você é capaz de esperar. Quando a pessoa é paciente, ela tem amor. E Deus, Ele é amor. Então, quando você ama alguém, você suporta ela, você espera por ela. Maior remédio para treinar a nossa vida, para sermos pessoas pacientes, é tudo fazer com amor. Porque se você apavorar, como diz o ditado popular, né? O apressado come cru. Mas quem ama, suporta. O amor tudo suporta. Outra coisa também, para aprender a ser paciente, é aceitar a correção. 1 Tessalonicenses 5, 14. Ninguém, eu poderia perguntar aqui hoje, quem é que gosta de ser corrigido? Se você falar assim, pastor, eu gosto de ser corrigido,
eu vou ficar um pouco na dúvida. Porque é difícil alguém gostar de ser corrigido. Mas de repente Deus coloca alguém para te ensinar a ser uma pessoa paciente. 1 Tessalonicenses 5,14 diz assim: exortando-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos, pacientes para com todos. O que é isso? Aceite a correção. Deus, ele usa alguém para te ensinar a ser paciente. Ele vai falar: você errou aqui, você errou ali. Isso não é fácil. Mas quem sabe ser paciente, você ouve a pessoa falando com você o que você errou. Se você acha que você não errou, você também ouve e espera. Fala: vou esperar. Lá na frente essa pessoa vai ver quem eu sou. Lá na frente eu vou poder fazer de novo e fazer diferente. Então Deus, ele coloca pessoas para nos corrigir, ou situações. Eu caí aqui, eu tropecei porque eu estava com pressa. Não é assim? Aí eu aprendi o quê? Eu não posso correr. Eu aceitei a correção. Depois, uma outra coisa para aprender a ser paciente é seguir bons exemplos. Você tem exemplo de pessoas que são boas, pacientes, e pessoas que não são pacientes. Hebreus 6,12. Eu acho lindo quando eu vejo um exemplo de um casal que está junto há 30, 40, 50 anos. Quem disse que esse casal não tinha problema? Com certeza tinha. Mas eles tiveram, foi o quê? Paciência para esperar. Hebreus 6,12 diz assim: para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam a promessa. Então nós temos que imitar bons exemplos. Se você for ver a pessoa que ela é irada, ela é nervosa, ela é apavorada, pode saber tudo que ela vai fazer, ela deixa pela metade. Começa um curso, deixa pela metade. Vai fazer talvez algo, deixa pela metade, porque ela não tem paciência. Mas a pessoa que é paciente, ela sabe o tempo de cada coisa. Nós temos que seguir bons exemplos. Jesus falou: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O maior exemplo é Jesus. Irmãos, Jesus esperou 30 anos nessa terra para começar o ministério dele. Esperou mais de 3 anos para morrer na cruz. Esperou horas para carregar aquela cruz. Esperou em cima da cruz, pendurado 6 horas. Depois foi sepultado. Esperou 3 dias. E ressuscitou. E agora está esperando nós nos prepararmos para a volta dele. Então temos que seguir bons exemplos, como Jó. Jó sofreu, perdeu tudo, mas esperou. E Deus abençoou ele. Deus abençoou o Jó. O Abraão, com mais de 90 anos, esperou e recebeu. Temos que seguir bons exemplos. Agora você quer curar definitivamente a sua impaciência e se tornar uma pessoa paciente? Leia Romanos 15, versículo 4, que vai falar que a palavra de Deus, ela nos ensina a ser pacientes. Romanos 15, versículo 4 e 5. Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência, olha só, Deus da paciência e da consolação, vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Jesus Cristo. Cada palavrinha que tem aqui é para nos ensinar a ter paciência. Se você confia na Bíblia,
Se você confia que tudo que tem na palavra é para você, você pode esperar. Olha, eu creio na palavra de Deus. Está acontecendo isso comigo. Mas a palavra de Deus diz isso. O que eu vou escolher? O que está acontecendo ou a palavra de Deus? Eu escolho a palavra de Deus que serve para a minha vida. Então a palavra de Deus, ela te ensina a ser paciente. Você aprende a ser paciente através do amor, aceitando a correção. Se você ama, você espera. Se você aceita a correção, também você aprende a ser uma pessoa paciente, seguindo bons exemplos de gente que soube esperar, que soube suportar. E a palavra de Deus nos ensina a ser pacientes. Para terminar, quero deixar apenas um versículo, Provérbios 16, versículo 32. Provérbios 16, versículo 32. Onde a palavra de Deus diz assim: melhor é o longânimo, paciente, do que o herói da guerra, o que domina o seu próprio espírito, do que o que toma uma cidade. Diz que melhor é aquela pessoa que sabe esperar, do que aquele que chega da guerra falando, eu ganhei. Porque quem espera, um dia ganha. Melhor é aquele que domina a si mesmo, do que aquele que domina uma cidade. Então nós precisamos aprender a ter essa paciência, em nome de Jesus, amém? Feche seus olhos, vou orar, em nome de Jesus. Peça a Deus que te ensine a ser paciente, a confiar nele. Pai amado, nesse momento, nós clamamos ao Espírito Santo, que molde o nosso viver, molde o nosso temperamento, o nosso jeito de ser, para aprendermos a ser pessoas mais pacientes. Tira de nós, ó Pai, toda pressa, todo nervosismo, em nome de Jesus. E nos ensina, Pai, a confiar em Ti. Porque se confiarmos em Ti, nós vamos esperar e crer que o Senhor estará conosco. Toma a palavra da vida, Senhor. Dê paz, dê segurança, dê tranquilidade, mansidão no nosso coração, meu Pai. Em nome de Jesus. Nos ensina, Pai, a sermos pacientes, confiando em Ti, em nome de Jesus.